Boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar ABRAP, Ações para o Enfrentamento da Crise, o primeiro de uma série de webinars que terá sequência nas próximas semanas. Para compartilhar informações com as entidades, a ABRAP traz o diretor superintendente da Previc, Lúcio Capeleto, e o subsecretário de Previdência Complementar, Ministério da Economia, Paulo Vale, os quais agradecemos antecipadamente a disponibilidade para o debate. No momento, temos 500 participantes online no webinar. Sua participação até o final é fundamental. Contamos com vocês. Esclarecemos que as perguntas para os palestrantes podem ser realizadas na barra inferior do sistema, no ícone QIA. Pedimos que todos se identifiquem com nome e instituição. Convidamos para a abertura o diretor-presidente da ABRAP, Luiz Ricardo Marcondes Martins. Bom, boa tarde a todos. É uma imensa satisfação a gente poder aqui incrementar esse debate desse momento delicado e contando com a presença de duas autoridades, duas lideranças que estão à frente desse plano estratégico que o sistema tanto precisa para amenizar os impactos nesse momento de emergência. Então, eu queria agradecer muito a presença do Lúcio, se me permite chamá-lo assim, isso quer dizer, com todo o trabalho, e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito por toda a equipe da Previc, pela sensibilidade que a Previc tem empreendido aí nesse momento de emergência. A Previc já prorrogou o prazo que nós solicitamos das obrigações, está atenta e discutindo no ambiente do órgão de regulação, propondo medidas para que a gente possa, como eu disse, buscar soluções, ou pelo menos buscar amenizar os impactos. Então, fica aí meu agradecimento pela presença, Lúcio. A gente sabe a agenda como está da Previc nesse momento, e na mesma esteira o Paulo. Se também, Paulo, me permite chamá-lo assim, eu queria agradecer muito a tua presença, parabenizar também pelo trabalho que você vem fazendo à frente, em especial agora do CNPC. O CNPC é o nosso órgão estrategista, pensante, e você com muita habilidade, com muita sensibilidade, vem aí buscando ouvir toda a sociedade, compilar todas as informações e, com base em dados que a Previc vem aí também estudando, poder também incrementar e aperfeiçoar esse planejamento, ou pelo menos plano de ação, como eu disse, estratégico. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise sem igual, né, que impressionou muito a velocidade com que essa pandemia do novo vírus e a gravidade mundial com que ele se espalhou. Nós estamos tendo, e as mudanças de comportamento vieram para ficar, né? Eu acho que, eu tenho dito que essa pandemia, na verdade, vai servir como uma curva de aprendizado, vai deixar um legado digital irreversível, novas relações de trabalho, que todas as nossas entidades rapidamente se adequaram, inclusive a própria ABRAP, nesse momento de isolamento, mas o fato é que o sistema, dentro da sua finalidade social, de proteger as pessoas, e a gente faz isso pagando benefícios para mais de 870 mil aposentados e pensionistas, com mais de 2.500, 2 milhões de pessoas trabalhando, enfim, um sistema que mais do que nunca se coloca como parceiro do Estado brasileiro, né, não seria nem do governo nesse momento delicado, para buscar e amenizar ou ser uma solução de parte desses grandes problemas, e na mesma linha também da macroeconomia, que, enquanto investidores nacionais, é fato que a gente, o segmento, né, nesse ano de 2020, vai sofrer, né, a crise é muito dura, certamente, ao longo de 2020, a gente vai ter que estar, e nós estamos discutindo isso muito no seio do CNPC, revisitar medidas aí que possam também, em termos de equacionamento de déficits, que certamente serão apontados nesse ano de 2020, amenizar e prolongar esse equacionamento. É conjuntural, a gente sabe, espero que isso passe, né, todos nós, o mais rápido possível, e esses desvios conjunturais, temporários, certamente, no ano que vem, a gente vai estar em outro cenário. Então, nós temos a vantagem do nosso segmento pensar no longo prazo, né? São 20, 30 anos de contribuição, mais 30 anos de gozo de benefício, estamos falando aí numa relação de 50, 60 anos, e eu acho que isso nunca jogou tão a nosso favor como nesse momento. O sistema enfrentou inúmeras outras crises nesses 42 anos
de solidez, de cumprimento da sua finalidade, superou essas crises com muita competência, com muita habilidade, com muito diálogo, e aqui agora, nesse momento, não vai ser diferente. A gente nota e participa de debates, discussões diariamente, a ABRAP, com toda a sua representatividade, né, e tendo mobilizado todas as suas associadas para que oferecessem sugestões que pudessem aí amenizar esses impactos, e todas elas, quase 30 sugestões, foram repassadas para as lideranças, para os interlocutores que vêm aí pensando nas melhores alternativas de soluções nesse momento. E essas sugestões foram todas elas levadas para conhecimento do CNPC, que juntamente com propostas aí dentro de um ambiente técnico, estritamente técnico, vem permitindo que a Previc também apresente sugestões e sejam analisadas no seio também do nosso órgão de regulação. Todas elas já conhecidas, nós estamos discutindo isso diariamente, como eu me referi, e os meios de comunicação. Aliás, fica aí meus cumprimentos pelos meios de comunicação, em especial, e preciso puxar um pouco a sardinha, pela ABRAP, e aí, doutor Devanir aqui presente, enfim, receba meus cumprimentos pelo trabalho rápido que a ABRAP se organizou, com um blog, dando notícias em tempo real de tudo que está acontecendo no nosso segmento, mas que impacta esse período de sofrimento, diríamos assim, pela pandemia que está se colocando. Dentro desse cenário, né, essas 30 sugestões foram levadas e estão sendo compiladas, e com base nesses estudos que a Previc vem fazendo, a ideia nossa, a expectativa também, é que o mais rápido possível o CNPC possa aprovar. Hoje nós tivemos uma reunião dando continuidade, né, esse processo de busca, de troca de ideias, de busca de dados técnicos, para que ninguém assodadamente tome medidas que possa se arrepender, porque isso é provisório, né? Nós estamos falando, em cada 90 dias ou 60 dias nós vamos ter que estar reavaliando o momento. Então, essas medidas provisórias que estão sendo ditas, suspensão de contribuições ordinárias em plano CD e plano CV, um eventual resgate parcial ainda em contribuições eventuais, enfim, estão sendo feitas contas, estão sendo feitas análises, o processo de solvência, o nosso segmento até 30 dias atrás estava 100% de solvência, mais solvente que Estados Unidos, que Reino Unido, por exemplo. Aliás, o Brasil vinha se recuperando muito bem das crises anteriores que a gente vinha vivenciando, fechamento aí dos 2 primeiros meses do ano mostra uma recuperação de empregos, uma diminuição pequena, é verdade, no número de desempregados, mas a economia reagindo. A gente vinha num cenário, e o sistema vem com muitas conquistas e muitas implementações que iriam ocorrer e devem ocorrer em 2020 e agora talvez em 2021, certamente. Mas o fato isso vai passar. Então, essas medidas provisórias, essas análises, né, provisórias que estão sendo feitas vão fundamentar uma deliberação de uma resolução de uma minuta que já vem sendo estudada durante toda essa semana por parte aí dos inúmeros representantes que compõem o CNPC, e o mais do que nunca a gente gostaria muito de ouvir o que a Previc, né, vem buscando, vem fazendo, vem estudando, e o Lúcio, mais do que ninguém, tem essa legitimidade para posicionar o nosso órgão de supervisão, que já essa semana teve reunido com todas as ESAs, discutindo informações fundamentais para essa análise que eu me referi, e também o Dr. Paulo Vale à frente do CNPC, no sentido de buscar, né, uma integração, um consenso entre todos os atores aí envolvidos nessas decisões, para que a gente possa aí implementar o mais rápido possível medidas para mitigar esses impactos que eu me referi. É importante dizer, eu acho que mais do que nunca nós estamos priorizando as pessoas, os trabalhadores, né, os nossos participantes. A preocupação maior de todos os envolvidos aqui, independente do chapéu, é realmente trazer, manter a sustentabilidade do nosso segmento, né, e a sua solvência. Eu acho que isso é importante. O sistema tem liquidez suficiente para pagar todos os seus benefícios e, além disso, buscar o seu incremento, seu crescimento,
Precisamos voltar a falar de plano família, precisamos voltar a falar de medidas otimistas, de medidas de fomento, seguindo aquele caminho que a gente traçou ao longo dos últimos 3 anos. Aí. Então, mais uma vez agradecendo, o doutor Devani vai estar acompanhando aqui também com a gente, uma das maiores autoridades, uma cabeça pensante, nosso Google da Previdência Complementar, também é uma honra poder debater e ter aprendido também, nesse momento, o que ia acontecer naquelas crises passadas, né? Como é que o sistema superou. Eu acho que a gente vem fazendo esse estudo e tudo mostra que esse segmento vai colaborar, vai estar aí cumprindo, como sempre, a sua finalidade. Era um pouquinho disso para vocês, a ABRAP está à disposição, as ideias estão chegando, a gente vem repassando, vem estudando, e eu queria agradecer mais uma vez a todos aí envolvidos nisso e me colocar à disposição, a nossa entidade, atenta aí aos principais movimentos. Convido a todos, finalmente, para que assistam as palestras do Congresso, que a gente está colocando aí online. Foi um congresso que até hoje é comentado, né? Já estamos preparando o próximo em outubro, se Deus quiser, e são justamente palestras, ensinamentos de grandes lideranças que pensam, que voltam, que falam de reinvenção, de inovação. Vamos deixar de falar um pouquinho de coronavírus, de pandemia, de preocupação com o momento que o segmento vive. Precisamos pensar no otimismo. Vai passar rápido e o sistema certamente vai ajudar muito nessa transição, nessa superação desse momento atual. Obrigado mais uma vez, fico à disposição. Agradecemos a abertura realizada pelo senhor Luiz Ricardo e informamos que temos agora 600 participantes online. Obrigada pela presença. Convidamos agora o senhor Paulo Fontoura Vale, subsecretário de Previdência Complementar, Ministério da Economia. Está no mudo. Unidade. Está aberto, né? Quero agradecer a oportunidade de falar para o setor. Como o Luiz Ricardo falou, foi muito rápido, né, essa virada do cenário. Há um mês atrás a gente não tinha noção dessa piora no cenário econômico do Brasil, que vinha bastante otimista. E há 2 semanas a gente tem tido reuniões praticamente diárias com os setores, seja a ABRAP, seja os patrocinadores, os participantes, com a intragoverno, para ver a melhor solução, aonde que nós, o setor e o regulador, pode ajudar nesse momento as entidades de previdência privada. É bom lembrar que o governo agiu rapidamente. No primeiro momento, a ação do governo preocupação com fluxo de caixa, liquidez do sistema, o Banco Central provendo liquidez, liberando mais de 200 bi de compulsório, a Caixa Econômica criando créditos para empresas, BNDES, para a pessoa física está no Congresso uma liberação de FGTS, tem medidas de postergação de contribuições, o CIRP, então tem várias ações que o governo vem adotando com o objetivo de recuperar, ou pelo menos prover o sistema de opções para manter a regularidade do sistema, pelo menos em termos de liquidez. Em termos de previdência, a gente tem uma preocupação adicional, que apesar de ser um plano, uma poupança de longo prazo, 40, 60 anos, a gente tem um histórico de previdência fechada recente, ainda com seus traumas. A gente sabe que isso foi só parte do setor, uma parte menor do setor, mas pelo tamanho das entidades acabou que gerou muita repercussão. Então, independente da importância da previdência, ainda tem esse caráter que a gente tem que ser muito sereno, muito cauteloso nas medidas. A gente vem discutindo nessas 2 semanas, já fizemos mais de uma reunião extraordinária no CNPC, que é bem representada pela sociedade civil e pelo governo, e discutimos 30 propostas encaminhadas pela ABRAP, várias propostas levantadas pela Previc, algumas levantadas também aqui pela Secretaria de Previdência, e nessas 2 semanas a gente vem tentando coordenar e ter uma proposta de resolução para ajudar nesse momento. A nossa preocupação principal é fazer uma medida que atenda os diversos objetivos, né? Então, a gente tem a questão da liquidez dos participantes e também tem que olhar a dos patrocinadores. Mas a nossa missão principal
número 1, eu diria, é garantir a solvência do sistema, a liquidez do sistema, para garantir o pagamento de benefício. Então, essa é o número 1, e mais também temos que olhar a questão dos participantes e dos patrocinadores. Em relação aos participantes, no meu entendimento, e aí depois a gente abre para debate, vem sendo tomadas várias medidas, como liberação de FGTS, vem discutindo, hoje as entidades têm a capacidade de fazer empréstimo para os seus participantes, que tem um limite, e esse limite não vem sendo utilizado pela maioria das entidades no seu limite, mas uma das propostas era até tentar aumentar esse limite, que depende de Conselho Monetário, mas que está em estudo. É uma medida que a gente vê com bons olhos, porque é uma medida que interessa tanto para a saúde da entidade quanto para os participantes. E também tem as medidas de governo, conforme eu citei, fundo de garantia e outras medidas de postergação de imposto. Do ponto de vista dos patrocinadores, esse ainda precisa a gente ter mais claro exatamente a dificuldade dos patrocinadores, e esse é um trabalho que está sendo feito via governo e já vem disponibilizando diversas formas de crédito. É um assunto mais delicado, por isso a gente entende que quando se fala de contribuições para BD ordinárias ou extraordinárias, não caberia nesse primeiro momento. Esse é um ponto relevante que a gente tem que ter muita serenidade, porque tem as medidas emergenciais, mas a gente não sabe a duração dessa crise. Então, a gente tem que ter cuidado de tomando as medidas no seu momento, e aí aqui você fazer reuniões frequentes do CNPC não seria um problema para garantir a agilidade das decisões. Mas, assim, o importante é a gente detectar exatamente a necessidade emergencial e depois, mediante monitoramento do mercado, e ajustando as medidas ao longo do tempo. Mas, no debate em geral, aqui no CNPC, o que a gente vem buscando é mais flexibilidade, dar alçada para as entidades, para tomar suas medidas, respeitado todo o trâmite de governança, mas ter liberdade de tomar decisões para enfrentar melhor essa crise. A gente se preocupa que toda ação tem que ter uma análise robusta, uma análise financeira e atuarial, no que couber, e que tenha uma comunicação muito forte com os participantes. A gente, aqui no governo, tem recebido muita preocupação dos participantes, e essa é uma função muito importante do sistema, de manter o participante bem a par do que está acontecendo e até um pouco a perspectiva. Uma preocupação específica que nós temos é que, por exemplo, tem muito a questão de resgate. Você incentivar o resgate nesse momento é uma preocupação de que a comunicação tem que ser muito bem feita, porque por toda a experiência que a gente tem, e no Brasil a gente tem bastante experiência disso, de crises ao longo das últimas décadas, crises que no primeiro momento os ativos se desvalorizam muito. Hoje a gente tem a bolsa aí que no primeiro momento teve desvalorização de 40%, 50%, e depois tem uma recuperação relativamente rápida, apesar dessa crise ter uma incerteza maior. Mas tudo indica que os preços estão excessivamente depreciados e que tem que ser muito ponderado qualquer ação nossa que, de alguma maneira, prejudique o fluxo de caixa e realização de ativos a preços excessivamente depreciados. Então, de novo, a nossa preocupação é, número 1, manter a solvência e a liquidez para pagamento dos benefícios e ter muito cuidado para não ser obrigado a realizar os ativos a preços excessivamente depreciados. Então, conforme eu falei, também tem uma preocupação grande, além dos preços deprimidos, a gente vai ter um momento, quando a gente fala em postergação de contribuições, que vai ser menos dinheiro entrando e, por outro lado, se você incentivar o saque, você vai ter mais dinheiro saindo, e esse equilíbrio é fundamental. De novo, como eu falei, assim, a duração dessa crise ela é altamente incerta, e a gente tem que ter cautela, e as medidas têm que ser
feita mediante um acompanhamento, monitoramento sistemático do sistema, entender as dificuldades e as medidas adotando medidas graduais. Depois dessas 2 semanas, a gente foi chegando no consenso maior de buscar 3 medidas nesse primeiro momento. Uma medida é postergação de suspensão de contribuição dos patrocinadores e participantes, mas esse é uma discussão que ainda tem que evoluir. Temos uma medida de autorizar resgate, no caso das entidades fechadas, até mesmo para dar a mesma opção que você tem nos fundos instituídos, e até comparando também com a Previdência Aberta. Esse é um plano que a gente tem desde o início do governo discutido com o setor, uma maneira de aumentar a simetria entre os diversos segmentos de previdência. Então, o resgate para o participante pode ser uma boa medida para dar esse tratamento igualitário para as indústrias. E a outra medida é uma medida de prorrogação de prazos, que a Previc já soltou algumas instruções, mas aí no CNPC a gente está validando essas medidas. Hoje é uma reunião que a gente já tem até uma proposta de resolução, mas a gente ainda não está em condição de aprovar, exatamente pelo que eu falei no início da reunião. A gente tem uma preocupação muito grande da coordenação entre as diversas medidas que o governo vem tomando, até com a preocupação de não extrapolar, não exagerar, ou não até criar medidas incoerentes entre um e outro. Então, esse assunto vem sendo discutido permanentemente com os secretários especiais da Fazenda e da Previdência, com a participação do ministro da Economia, e estamos em discussão permanente e pretendemos continuar essa discussão nas próximas semanas. Eu acho que esses são os pontos principais. Eu acho que na sessão de perguntas a gente pode evoluir mais na discussão. Luiz? Agradecemos a apresentação do senhor Paulo Vale e lembramos que as perguntas devem ser realizadas no ícone QIA, na barra inferior do webinar. Contamos com a sua participação. Convidamos agora o senhor Lúcio Rodrigues Capeleto, diretor superintendente da Previc. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. A Abrap, cumprimento o Luiz Ricardo, presidente, o Devanir, sempre aí presente, e o Paulo Vale. Então, primeiro ponto, eu tenho uma apresentação que eu vou fazer, não sei se consegue colocar na tela junto. Primeiro ponto que a gente traz, na linha que o Paulo tem falado, é que a redução de déficit, como é que a gente terminou dezembro de 2019? Numa visão muito positiva, em termos de sistema, a gente observa uma melhora geral. A rentabilidade média em dezembro de 2019 estava acima de 14%, então nós estávamos realmente numa curva ascendente, o sistema reduzindo o seu déficit, aumentando o seu superávit, o risco de liquidez do sistema era baixo, então totalmente tranquilo. Havia uma melhora, uma sensível melhora na governança, nos controles internos e na gestão de risco. E as nossas expectativas, inclusive nas apresentações que foram feitas pela Previc, era justamente de crescimento de participantes, a taxa de juros num patamar mínimo histórico, levando para uma diversificação na alocação de ativos, uma maior competitividade também em termos de oferta de planos, o crescimento, tanto pelos planos famílias, planos setoriais, como também para a oferta para os entes federados, para servidores federados, que saiu na nova Previdência, com a reforma. Então, tudo isso era uma visão bastante positiva. E, de uma forma repentina, bem rápida, veio uma crise em que os números se alteram e o contexto, a conjuntura, traz uma instabilidade, uma alta volatilidade para os mercados, onde muitos dos ativos
que estão presentes nas carteiras se deterioraram de uma forma nunca vista, isso não só no Brasil, mas internacionalmente, né? Então, é nesse novo cenário, né, que agora estamos vivendo, e isso, claro, que traz para o órgão, né, de supervisão, para o supervisor, uma série de preocupações, né, e a maior atenção, né, justamente sobre os riscos do sistema. Nesse sentido, a comunicação, a gente tem buscado, né, estreitar com as entidades, assim como as associações e com a SUPC, como, né, foi comentado anteriormente, tanto, né, pela ABRAP quanto pelo Paulo Vale, né, a gente tem mantido reuniões aí, cotidianas a respeito, né, dos desafios que aparecem buscando soluções. Então, toda uma parte regulatória, né, como é que a Previc vê isso, né? Tem um conjunto de ações, medidas emergenciais de caráter regulatório, que é o que nós estamos buscando e discutindo nesses fóruns, e também tem uma série de medidas, né, que nós estamos conversando com as entidades. Então, foi comentado, a reunião que fizemos com as entidades sistemicamente importantes, agora na segunda-feira, né, onde também foi entregue um requerimento, um ofício, sobre informações, né, para fins do supervisor poder ter uma visão geral do sistema e também encaminhar propostas de soluções. E é justamente esta apresentação, esse ofício, né, que montei uma apresentação, passar a mensagem, porque, né, a oportunidade aqui a gente atinge, né, uma quantidade maior de participantes, inclusive de entidades, né, que não são sistemicamente importantes, mas, né, igualmente relevantes para nós, a visão do todo, né, de todas as participantes do sistema. Então, vai passando o primeiro slide, nossos pontos de atenção, né, que nós chamamos para as entidades, né, encaminhamos ofício, mas aí agora a ideia é passar isso para todas, né, é a questão da governança, né, iniciando pela... Sempre frisamos que há uma necessidade de uma governança robusta, e nesse momento, né, temos preocupação sobre o funcionamento dos órgãos estatutários, como é que estão, né, as reuniões do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, como que os fluxos de informações, né, estão andando dentro da organização, o processo decisório, a tomada de decisão, as próprias, né, reuniões para deliberar. Nesse sentido, né, até a Previc gostaria de comentar que incentiva, né, o uso de plataformas eletrônicas para a realização de reuniões colegiadas, né, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva. Somos sensíveis às dificuldades de presença física, né, as pessoas estarem juntas, né, e a alternativa, né, dessas deliberações, nossa sugestão seria de usar a tecnologia, gravar essas reuniões, registrar um resumo da reunião, das principais deliberações, e, numa reunião seguinte, aprová-las, deixando elas registradas, né, isso com a posição bem clara de cada conselheiro, de cada participante da reunião. Posteriormente, após essa crise, claro que as assinaturas serão bem-vindas, mas isso, né, ficaria... seria, né, em termos de supervisão, seria satisfatório. Outra opção seria o próprio desenvolvimento de sistemas, né? Existe votação eletrônica, em que você tivesse as deliberações e cada conselheiro, né, colocaria a sua posição em termos de favorável ou contrário a determinada proposta, e isso ficaria registrado, né? Não é de hoje que se utilizam os conselhos mesmo, o voto eletrônico. Então, tem formas? Tem, né? Cada entidade pode propor a sua, né? Somos sensíveis a essa questão. É importante que o processo decisório, né, seja bem embasado, os fluxos das informações cheguem a quem, as alçadas de responsabilidade, que os órgãos estatutários funcionem, né, não podem estar nesse momento numa situação passiva, precisamos que estejam, né, numa situação proativa para justamente enfrentar os desafios. Isso em termos de governança. Passando para a parte de investimentos,
Gostaria, por favor. É outra preocupação nossa, né, até pelos contatos com o mercado, em relação à política de investimentos, né, que de uma hora para outra, aquilo que fazia sentido em dezembro de 2019, os mandatos, né, que foram dados para se fazer investimentos, eles não estão mais aderentes à realidade. Então, o que nós estamos solicitando é justamente uma revisão, né, dessa política de investimentos, chamamos de dever de casa, né, para avaliar, né, a aderência aos investimentos que estão feitos, fazer modificações se necessário ou não, né, pode até permanecer, mas justamente, né, revisar, né, verificar se realmente a política, né, frente à nova realidade que se vislumbra, aí, o futuro, a visão prospectiva em termos de investimentos após a crise, se o que está lá faz sentido. Então, isso é importante, né? Claro que pode ter diversos cenários, alguns falam em cenários em V, uns falam em cenários em U, outros cenários em L, cenários em W, isso tudo né, pode estar contemplado aí nesse processo e cada entidade vai dar o seu entendimento e vai, vamos dizer, revisar a sua política de investimento de acordo com a maturidade do seu plano, a quantidade de participantes, todas as suas especificidades. Avaliação de ativos, esse momento é muito importante, né? Temos uma aferição, uma acurácia em termos da avaliação de ativos, isso é importante, né, para sabermos o valor justo dos ativos que temos. A questão então, da precificação, né, desses ativos, os riscos, agora frente ao novo cenário, né, alguns riscos emergiram com mais força. Então, o processo de avaliação, tanto dos investimentos quanto dos desinvestimentos, é necessário, né, que isso seja feita a avaliação de riscos, né, justamente compor o processo de análise e aprovação. Nos momentos de crise, não podemos abrir mão, né, dessas questões, né, justamente fazer o devido rito, os processos de análise, né, para que isso seja devidamente registrado e, né, que passe por todas as alçadas, sem qualquer atalho que futuramente possa ser questionado, né? E, nesse sentido, né, falando agora de uma forma mais abrangente do sistema, informações para a Previc são fundamentais, né? Nós fizemos uma solicitação às entidades sistemicamente importantes para a entrega de informações em 15 dias após o fechamento da database de final de mês, né? Então, 31 de março, 15 de abril, informações contábeis e do DI, né? São informações gerenciais, se quiser entregar o balancete, tudo bem, mas estendemos também a todas as demais entidades, né? Passar essas informações na maior brevidade possível, na maior tempestividade possível para a Previc, né? Então, apesar dos prazos terem sido prorrogados, informações para a tomada de decisão são relevantes, até mesmo para os processos que estão sendo, né, ou especialmente até para os processos que estão sendo encaminhados no âmbito do CNPC. Então, a gente, né, neste momento, também solicita a todos, não só as entidades tecnicamente importantes, mas os demais, que informações, né, sejam encaminhadas na maior brevidade possível, né, que esse esforço seja feito, apesar da dilação dos prazos que foi dado pela Previc. E justamente sobre isso, passando, né, seguindo em frente, né, a visão sobre a liquidez, né? Isso é uma preocupação já de curto prazo, né, uma preocupação iminente, né, em termos da necessidade de liquidez e fluxo de caixa. Quer dizer, como é que estão as entradas, as contribuições, o retorno dos ativos, como é que estão as saídas, os pagamentos, quanto tempo as entidades têm capacidade de realizar seus pagamentos sem realizar ativos. Então, são todas informações importantes para termos uma, né, visão do sistema como um todo e, obviamente, planos de contingência para a liquidez, né, caso
tenha, né, alguma restrição, alguma dificuldade com o que a entidade está planejando fazer, né, em termos de liquidez. Dando ainda sequência, daí agora uma visão mais longa, né, temos uma preocupação sobre a solvência, né, o equilíbrio técnico das entidades, os resultados, como que estão hoje, como se enxerga, né, nos cenários traçados, a evolução deles, e em eventual déficit, como é que é o tratamento que, né, vai ser dado em termos de equacionamento, a capacidade de absorver. Ainda olhando, né, como eu disse lá anteriormente, a gente tinha uma visão do passivo, de redução de taxa de juros, a própria questão de longevidade. Há necessidade de alguma revisão de regulamento, fazer os devidos ajustes, seja, né, meta atuarial, seja de uma tábua, né, de mortalidade mais aderente, né, mais geracional. Então, assim, são todas preocupações, né, que esse momento exigem que sejam feitas, né? Não existe agora como adiar, né, e ter uma visão mais clara sobre a situação. Claro que, ao persistir essa situação, né, de um elevado déficit, como foi colocado, a volatilidade está muito grande. Em um determinado momento, você tem a bolsa a 65 mil pontos, no outro dia está 75, no outro dia está 80 mil. Né? Vamos torcer aí que logo já esteja de novo em 100 mil pontos, e acima disso, já estamos em 119 mil em 31 de dezembro de 2019. Então, e tudo isso, né, impacta na solvência, nos resultados das entidades, e, claro, que traz, né, aí uma análise, uma necessidade de, talvez, né, do equacionamento de um eventual déficit, ou não. Então, isso está no radar da Previc, estamos preocupados com isso, né, e, claro, dependendo da magnitude disso, né, temos plena consciência dos equacionamentos de déficit que já estão em andamento, né, e da capacidade, né, de absorção disso, e, se for necessário, né, também revisar regras que atualmente em vigor, especificamente a Resolução 30, etc., né, a Previc não se furta, né, de fazer o estudo justamente, né, com representantes do sistema. Dando sequência, né, próximo ponto é o patrocinador, também é uma preocupação, especialmente, né, olhando as entidades patrocinadas tanto pelo setor público, por controladores do setor público, quanto do setor privado. Nós temos uma quantidade bastante significativa, né, de planos patrocinados por empresas privadas e por empresas públicas, num volume maior, mas em maior quantidade por empresas privadas. Então, né, a entidade tem que ver já o relacionamento que ela tem com o seu patrocinador. Quando eu digo dependência, quanto dos ativos, recursos garantidores já estão investidos em ativos, em títulos emitidos pelo patrocinador, ou mesmo em contratos de dívida, em termos de equacionamento já realizados. E, obviamente, conhecer a situação do seu controlador, da capacidade dele, né, da própria liquidez do seu patrocinador e da própria solvência dele nesse novo cenário. Então, é algo também que, né, merece a atenção, tá? Até mesmo, né, para, dada a continuidade, né, dos planos e das contribuições, né, isso numa visão de mais longo prazo. Então, a gente também chama a atenção para isso. Tá? Esperamos que esses pontos todos foram contemplados, né, no ofício encaminhado. Por último, ainda tem algumas questões de caráter administrativo, né, que é o funcionamento operacional da entidade como um todo, né, a questão do teletrabalho, trabalho remoto, se está com recursos tecnológicos suficientes para todos, se os trabalhos estão sendo realizados pelas equipes, como é que, novamente, o fluxo de informações, como é que está sendo a produção. E aí nós chamamos a atenção para algo que é muito importante, que eu tenho visto, inclusive, nas redes, né? A questão da comunicação, né? Tem aparecido alguns exemplos, né, de
de vídeos que estão colocados justamente, né, conversando com os participantes, transmitindo a situação do plano, né, e a visão da entidade. Então, nesses momentos, né, de maior crise, essa comunicação ela é essencial. Ela não, né, não pode ter ruído e tem que ser franca, aberta, constante, né, de forma que todos estejam nivelados em termos das informações. A assimetria de informações, né, também é prejudicial. E aí vem a questão da transparência para os participantes, que é a nossa, né, até recentemente publicada, a resolução do CNPC 32, né, em que trouxemos uma série de requisitos e, claro, os participantes precisam, né, estar bem informados sobre a entidade, sobre seus planos, sobre seus recursos. Isso tranquiliza, e tem até algumas, né, que fazem mensagens no sentido da própria saúde, que também né, algumas entidades oferecem, né, também fazem recomendações. Então, tenho gostado muito, né, das comunicações que tenho visto no ar, e eu acho que isso é muito importante. Então, são esses pontos, né, que foram passados um ofício às entidades tecnicamente importantes, em termos né, de perguntas que foram feitas. Para as entidades menores, entendemos também que são muito importantes, né? Elas são também muito importantes, elas para o bom funcionamento do sistema. Então, a gente entende que são recomendações, são orientações, são pontos de atenção por parte da Previc, e né, qualquer dúvida também, a nossa supervisão, a diretoria da Previc, nós, a nossa área de licenciamento, nossa área de normas, né, estamos à disposição, né, para conversar, para trocar ideias, para receber também a percepção do mercado por parte de todos. Então, obrigado pela oportunidade da ABRAP, né, a gente passar essa mensagem para todo o sistema, né, comunicação nesse momento é muito importante. Obrigado a todos. Muito obrigada pelas informações, Dr. Lúcio. Vamos agora para o momento de esclarecermos as dúvidas dos mais de 600 participantes que estão aqui nos vendo e ouvindo. Neste momento, convido o Dr. Devanir, superintendente-geral da ABRAP, para nos apoiar na moderação deste debate. Você está sem o microfone. O microfone. Agora sim. Eu ainda vou me acostumar à tecnologia. Cumprimento o Paulo, cumprimento o Lúcio, Luiz. Esse debate muito oportuno, esclarecedor, eu acho que é isso mesmo. É um momento, um cenário difícil, um cenário que precisamos ser transparentes, né? Dialogar com a comunidade. Eu estou vendo aqui pelas perguntas, são muitas perguntas, eu vou procurar fazê-las aí em bloco. Vou pedir permissão aí para o pessoal, não vai dar para ler nome de todos, porque nós vamos fazer em bloco aqui para termos o maior número possível, né, de perguntas aí colocadas e respondidas, né? Eu vou começar, uma pergunta dirigida ao Paulo e ao Lúcio. A pergunta é o seguinte: as empresas privadas, elas estão sendo obrigadas a adotar medidas junto aos seus colaboradores, suspensão de contrato, redução de salários, demissões, dentre outras. Se não houver flexibilização, poderá haver retirada de patrocínios. Como o CNPC e a Previc estão vendo essas situações? Há propostas para a preservação dos planos? Quem gostaria de começar? Lúcio, Paulo? Está desde o início no radar do grupo, aí, com as propostas que vêm do mercado, com a ABRAP, mas, inclusive, uma das propostas é até suspender temporariamente por 3 meses as contribuições dos planos CD e CV.
Essa discussão ainda está sendo feita, ainda não tem um consenso, porque o governo vem tomando várias outras medidas, que o objetivo é financiar as empresas, e também tem muitas medidas na área trabalhista, na área no caso de não demitir o funcionário, o governo complementa o salário, paga o seguro-desemprego até 100%. Então, tem várias medidas sendo discutidas, que até aqui no âmbito do Ministério, eu sou da Secretaria de Previdência, aí sou subordinado ao Bruno Bianco, que é o secretário de Previdência e Trabalho. Tem várias medidas na linha das medidas medidas trabalhistas. Então, financiamento e medidas trabalhistas vão nesse sentido. Do lado da Previdência, o que a gente discutiu foi mais ajudar no fluxo de caixa do patrocinador mediante suspensão das contribuições por 3 meses. E aqui é muito importante também discutir por que 3 meses, por que não 6, por que não até o final do ano, por que não durante o período de calamidade. De novo, a nossa preocupação não tem por que a gente tomar, pela incerteza que existe nessa crise, tomar medidas já agora muito longas. É melhor a gente ir tomando medidas de 3 meses e ir medindo, vendo o resultado, se foi a melhor medida, se tem outras medidas a serem tomadas. Então, por hora, é essa discussão, mas eu confesso que, inclusive, essa discussão é uma discussão não fácil de consenso, por causa dessas medidas, para coordenar as demais medidas que o governo vem tomando. Então, no caso do BD, nós descartamos, que consideramos, por ser mutualismos, ser muito sensível a essa discussão. Agora, no caso do CD e do CV, a gente está em discussão, mas mesmo assim ainda não existe um consenso. Bom, a Previc está junto com a SUPC, a gente, até pelo teu contato mais próximo junto às entidades, tivemos essa percepção, acho que até antes, então até na última reunião ordinária do CNPC, nós levantamos esta questão de potencial necessidade de algumas medidas emergenciais. E como o Paulo disse, a gente precisa, foram apresentadas, foram elencadas aquelas mais emergentes, vamos dizer assim, e entre elas está a questão das contribuições normais, assim como o resgate parcial para aqueles que tiverem redução salarial, então também foi uma preocupação, e que estão sendo discutidas, justamente uma questão de coordenação em que envolve outras medidas, outras iniciativas do Ministério da Economia. Então, a gente está analisando em conjunto, nós estamos sensíveis, elencamos essas medidas e estamos avaliando, estamos, como o Paulo diz, discutindo no âmbito do CNPC. Muito bem. Agora uma pergunta diretamente. Primeiro é uma preocupação e logo uma pergunta, acho que as duas coisas dá para juntarmos aqui, Lúcio. Há uma preocupação e uma sugestão que a Previc não viesse adotar medidas compulsórias nesse momento de adoção obrigatória, mas medidas facultativas, e também recomendações, pois a realidade de cada plano de benefício é diferente. E juntando com essa pergunta, eu vejo aqui uma preocupação também de algumas pessoas com relação ao olhar da fiscalização no chamado day after, Muitas decisões, atos de gestão estão sendo tomados aí em caráter até não precário o ato em si, mas precário as condições para a tomada de ato num cenário imprevisível. E a ideia, se você pudesse comentar um pouco isso, como é que a Previc vê essa adoção dessas medidas e esse olhar da fiscalização. Eu tenho repetido, até pela minha história de 28 anos de supervisão de bancos e passado por crises desde lá de bancos estaduais, Proer, Sudeste Asiático, crise de 2001, Torres Gêmeas, 2008, 2009. Então, uma série de crises, de problemas, inclusive instituições financeiras, e eu costumo dizer até
quando uma crise vem, a supervisão tem que se aproximar, né, precisa estar junto das entidades. Nesse momento agora, inclusive, a recomendação é o contrário, né, é o afastamento, da distância pessoal. Mas precisamos, sim, estar acompanhando. Então, assim, a recomendação é que os processos decisórios sejam devidamente registrados. Até daí, né, reservei um tempo na apresentação, dando ideias, né, sobre como as deliberações sejam tomadas, né, porque, sim, depois será questionado, será perguntado todas as decisões que foram tomadas. Então, não dá para prescindir disto, né? Então, entendemos a situação, mas as entidades, né, precisam deixar isso bem claro, como que foi, por isso que eu falei, né, primeiro ponto lá de governança, processo decisório, fluxo de informações, né? Então, há, sim, essa necessidade, né? É assim que funciona, quer dizer, não é o fato, né, de você ter celeridade numa decisão que você pode prescindir de informações sobre investimentos, desinvestimentos, né? A chance de você errar é muito grande, exatamente nesse momento. Então, façam, né, tomem as decisões que têm que ser tomadas, façam, como eu disse, o seu dever de casa, com serenidade, com tranquilidade, né, mas sigam seus ritos, seus processos, né? Se eles têm que ser melhorados, otimizados, que ótimo, esse é um bom momento. Que nem agora, nós estamos fazendo aqui uma videoconferência, né, que em outros momentos nós estaremos todos locados com auditório, todos nós estaríamos pegando os nossos transportes, teríamos aí inúmeros riscos e gastos para chegar até lá, e agora estamos utilizando uma forma, atingindo aí mais de 600 pessoas, todos né, nas suas residências, nos seus locais de trabalho, etc., né, mas de uma forma bem tranquila, remotamente. Então, né, nesse novo cenário que as entidades também, né, precisam se atualizar e implementar processos de trabalho, processos decisórios que contemplem, né, a análise com a devida celeridade, etc., mas que preencham todos os requisitos para que, posteriormente, não sejam indagadas de uma determinada decisão, né, sem o devido processo. Isso dá problema? Dá, né? Então, quando olhamos os autos de infração, não é questão de agora, mas assim, olhando o passado, do que aconteceu em 2013, 2012, problemas anteriores, basicamente é falta, né, de um devido processo de análise. E isso é marcante, né, dentro dos processos que são analisados. Então, sim, tem que ter celeridade, né, tem que tomar decisões, tem que fazer o dever de casa, mas seguir os processos, né, e deixar isso, como eu disse, registrado, gravado, né, de forma a dar conforto para todos. Isso é importante. Muito bem, muito obrigado. Uma pergunta agora para você, Luiz. O pessoal gostaria de saber como é que a ABRAP recebeu esse comunicado do CNPC, você como membro do CNPC, representa as entidades no CNPC, né? Nós tivemos um comunicado, eu sou testemunha disso, tenho acompanhado muito esse debate, aliás, um debate importante, a gente tem que registrar uma sensibilidade muito grande aí das nossas autoridades, né, de tomar as decisões com cuidado, enfim. E o comunicado veio, né, e, Luiz, o pessoal gostaria que você comentasse. Bom, na verdade, fruto desse longo debate que a gente vem traçando no CNPC e a impossibilidade ainda de a gente conseguir consolidar numa aprovação de uma norma, se discutiu ali que o CNPC poderia estabelecer, ou pelo menos destacar, diretrizes de comportamento, de atitudes, de providências operacionais que as entidades, nesse momento, pudessem adotar. Não seriam recomendações, né, em que pese o CNPC ter essa legitimidade também para consolidar recomendações, como já se fez muito aí no passado recente, mas é a visão do CNPC enquanto estrategista, e lá está apontado, na linha do que o Lúcio disse, quer dizer, uma flexibilidade, porém, com o atendimento do ato regular de gestão, né? A questão da dilação de prazos recomendadas e a resolução que está sendo discutida vem consolidar isso para que entidades dentro daquele dia a dia de uma reunião, como nos colocou, possam aí ser premidos pelo prazo. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, né,
de buscar assinatura digital de alguns conselheiros em atas nesse momento, né? Então, a gente sabe que a Previc está atenta a isso, inclusive a gente já conversou com o Lúcio a respeito. Quer dizer, então, dentro desse comando, dessa recomendação, dessa diretriz expedida nesse comunicado, realmente traz um conforto, eu não diria uma segurança absoluta, porque isso somente através de um normativo, mas traz ali uma preocupação de ter, como foi destacado, uma comunicação fácil, né, uma comunicação leve. Foi destacado a questão de flexibilidade à luz daqueles prazos que estão impossibilitados de serem cumpridos, e aí compete à entidade, né, cumprindo o seu ato regular de gestão, comunicar ao órgão de supervisão, olha, a gente não pode atender isso em função disso, apresentar justificativo, enfim, um diálogo franco, e já ela telegrafa para aquilo que a gente vai buscar numa resolução, numa normativa, aí sim, dando a devida segurança jurídica. É fato que o ritual, muitas entidades no seu dia a dia não vão conseguir cumprir, né? Por N razões que impossibilitam aí à luz das consequências do isolamento. Mas o fato esse ritual não sendo cumprido, mas ele precisa estar revestido com respeito à governança, como o Lúcio coloca. Então, a gente viu, realmente foi um comunicado ali quase unânime entre os conselheiros do CNPC, liderado pelo Dr. Paulo Vale. Foi um recado, foi uma preocupação, foi um acompanhamento que o CNPC mostra que está sendo feito cotidianamente, com base na evolução de números, de dados, de informações, de e-mails que chegam, né? A gente sabe hoje na reunião do CNPC, inúmeros e-mails estão chegando na caixa ali do endereço eletrônico do CNPC, acho que nem esse é o melhor caminho, mas enfim, as pessoas estão preocupadas, as pessoas querem buscar esclarecimentos, né? As pessoas estão em casa, devem ficar, né? E nessa seara pensando, buscando informações, e eu acho que é um pouco disso que a gente vem fazendo. A gente precisa realmente aproveitar esse momento e, como diz o Lúcio, fazer desse limão ali uma limonada, buscar aperfeiçoar a educação previdenciária. Eu acho que é um momento ímpar, né? Não adianta as pessoas, ainda aqui nos fundos de instituto, que tem a permissão de um resgate parcial, né? É verdade que o lado financeiro pesa muitas vezes, mas vamos buscar um resgate parcial em vez de fazer um resgate integral das suas reservas, né? Isso vai passar, as pessoas precisam poupar, é verdade, com dificuldade, porque agora precisa de liquidez, mas a gente precisa passar para as pessoas que o longo prazo ainda é a melhor solução para a crise que se coloca. E se falar em longo prazo nesse país, o único veículo de longo prazo com uma duration de quase 18 anos é a Previdência Complementar fechada. Então, nós precisamos passar para as pessoas que quanto mais poupar, mais rápido e mais ameno serão os efeitos aí dessa crise mundial que a gente está passando. Agora, uma pergunta dirigida aqui para o Paulo e também para o Lúcio. É o seguinte, considerando esse cenário atual e também um futuro próximo, onde se avizinha aí, talvez um momento difícil agora, mas uma recuperação conjuntural que a gente espera que tenhamos no nosso Brasil, como é que a Previc e o CNPC estão avaliando a revisão da resolução CNPC 30, né, acerca do equacionamento dos déficits? Bem, o que a gente mencionou no comunicado divulgado na segunda-feira, a gente está aberto a essa discussão, mas a ponderação que eu faço, de novo, a gente está, tudo indica, apesar da incerteza da dívida, que a gente está na fase aguda da crise, inclusive da desvalorização dos ativos. Então, eu tenho certeza que a partir de junho, certeza não, que essa crise realmente ela é diferente das outras, mas tem uma grande probabilidade de em junho a gente ter um cenário muito mais claro. E o Lúcio vai comentar, porque isso é mais até da área do Lúcio, a gente já disse no comunicado, já discutimos no CNPC, que tem uma disposição, sim, de fazer uma discussão técnica para ver se houver necessidade de um novo equacionamento devido a essa crise no final do ano, estudar tecnicamente o que é possível ajustar nos parâmetros. Mas isso o Lúcio é mais conhecedor do assunto. Eu só queria lembrar isso, que no comunicado a gente menciona isso, a disposição de rever essa medida, com vistas a fazer um equacionamento, que eu espero que não seja necessário, mas realmente o cenário é muito incerto, que a gente
faça o equacionamento de 2020 com novos parâmetros. Obrigado, Paulo. Obrigado pela pergunta. Essa questão está no radar, né? A gente, como eu até comentei, a gente já está acompanhando a evolução das informações, inclusive, sobre isso. E né, esta questão precisa também, né, se compreender que nós temos prioridades em termos de atuação. Né? Primeira, mais curta, agora, né, a questão de liquidez, capacidade de pagamento. Na sequência, vem, né, então, a questão de solvência, né, a questão mais do déficit no final do ano. Então, considerando a elevada volatilidade, como eu falei, que né, um dia a Bolsa está 65 mil, outro 75 mil, outro 80, pode estar 100 mil novamente, 31 de dezembro estava 119 mil pontos, né, isso né, está sendo acompanhado muito de perto, é motivo de preocupação, nós estamos acompanhando a evolução. Né. Passada essa fase, vamos dizer, de né, identificação das capacidades de pagamento, dos benefícios, questão de liquidez, né, questão do fluxo de caixa das entidades, né, teremos mais à frente a questão desses déficits, se ocorrerem. Né, então, também ainda estamos num condicional, né, não podemos afirmar nenhuma projeção, não temos né, uma bola de cristal para afirmar quanto vai ser isso, né, e qual a magnitude disso. Né. Então, o momento agora é fazer esse acompanhamento, dar atenção para aquilo que está mais premente, questão de liquidez, e com a evolução, né, no momento certo, né, fazermos o devido estudo, né, e avaliação de como dar o tratamento para eventuais equacionamentos, se realmente né, os déficits forem elevados. Mas isso ainda é uma condição, está no condicional ainda. Perfeito. Aqui, uma manifestação interessante, não é bem uma questão, mas é um registro importante de um participante do nosso webinar. Ele diz que essa é uma excelente oportunidade das lideranças, das entidades, se apresentarem e se aproximarem do público de participantes e assistidos. É hora de valorizar a missão de longo prazo, de valorizar a governança, as vantagens do custo baixo. Não podemos ter medo de dar a notícia ruim. Todos vão ter de dar essa notícia. Então, fica aí a mensagem bem interessante. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu vejo o Lúcio, o Paulo, o Luiz sempre falando da importância da comunicação, né? Eu acho que agora é interessante a gente estar valorizando isso. Tem uma pergunta para o Paulo sobre a questão tributária. Paulo, o pessoal quer saber se está se pensando em flexibilidade no âmbito tributário para amenizar os efeitos da crise para os participantes, como, por exemplo, aquela dedução das contribuições extraordinárias para apuração do imposto de renda na fonte. Tem alguma coisa nesse sentido? Aliás, se o Luiz quiser complementar também, Luiz. Se me permite, Paulo, posso, assim, falar antes de você, depois você complementa com as informações que você tem, porque esse assunto, né, além de ser uma questão de dispositivo legal, né, então o CNPC nem poderia, né, o microfone está fechado, nem poderia, a ABRAP apresentou uma proposta no IMK em 2019, o MK se reuniu, o MK aprovou a proposta da ABRAP, então está saindo um projeto de lei dos 15% da extraordinária, que na nossa visão merece um encaminhamento emergencial o mais rápido possível. Enfim, a gente vem acompanhando isso junto com outros projetos tributários que a ABRAP tem, mas esse, inclusive, passou pela chancela do MK, então vira uma proposta de todos, né, o que é importante. Desculpa, Paulo, obrigado. O que eu ia falar é isso, assim, após a crise, não necessariamente a gente discutiu esse assunto, mas esse assunto já está na pauta do governo, já está na pauta no âmbito do MK, e com uma boa chance de andar. Não necessariamente, não tem ainda uma decisão, mas está entrando na agenda 2020 do MK, que teve uma série de reuniões há um mês atrás para definir a pauta, e esse assunto é um dos assuntos que deverão ser discutidos ao longo desse ano. Para o Lúcio, aliás,
Esse tema foi abordado numa reunião que tivemos com as ESES, foi uma reunião muito boa, e outras entidades que estão participando aqui do nosso webinar receberam um ofício com solicitação de uma série de informações. E eles pedem ao Lúcio que tecesse alguns comentários, porque muitos estão preocupados aí com o volume de informações e o tempo para atendimento. Então, são basicamente entidades que não participaram da nossa reunião com as ESES, viu, Lúcio? A reunião com as ESES foi muito boa, né? Muito proveitosa, a gente conversou, estavam, né, presentes os dirigentes das entidades, muitos presidentes, né? E a gente teve, né, a possibilidade de passar, né, as informações e eu acho que a reunião, ao final, foi muito tranquila, né? Então, assim, são informações que são necessárias, né, para o órgão de supervisão, para ter uma visão do sistema como um todo, né? E a gente, então, encaminhou um grupo de informações, né, de caráter mais qualitativo, que foi a apresentação que eu fiz, que era justamente, né, questões de governança, de investimentos, de liquidez, de solvência, né, na questão em relação ao patrocinador, administrativos, então são aquele conjunto de pontos, e as informações que a gente chama, né, quantitativas, né, relativas às demonstrações contábeis e às demonstrações de investimentos. Então, a gente está pedindo essas informações para justamente, né, podermos traçar, né, políticas ou sugerir, né, na verdade, fazer sugestões ao CNPC, ao SUPC, né, em termos de encaminhamentos, de medidas, né, para se tomar decisões. Sem informação, você está no escuro, que é muito complicado. Então, é por isso que até a apresentação foi feita e a gente, né, reitera a solicitação do esforço de cada um para que possa ver o todo, né? E quanto melhor vemos o todo, melhores serão as decisões. Então, é a questão, né, de um esforço individual para a colaboração, né, para contribuir com o todo. Tá? E é nesse momento aí que a gente, né, até de solidariedade das pessoas, da humanidade, de uns com os outros, né, dentro de casa, é que a gente, né, solicita também que o processo, né, de prestação de informações, e claro, cada entidade, eu costumo dizer, tem o seu DNA. Né? Então, para algumas, né, de repente, só tem planos CDs, não faz sentido falar em déficit no final do ano, não faz sentido, né, em algumas informações. Né? Então, assim, em princípio, o que imaginamos quando aquelas informações qualitativas foram pensadas, né, é que qualquer dirigente, gestor, teria de capacidade praticamente numa sentada, uma conversa, capaz de responder ali 80%, 90% delas. Claro que algumas têm que perguntar para as equipes, etc., o resto da diretoria, mas nós vemos que aquilo retrata, né, justamente você conhecer a sua entidade. Então, assim, às vezes causa uma surpresa quando desconhece algum dos pontos, então nós estamos chamando atenção. Às vezes não é nem resposta, é a pergunta, né, que induz, né, você se debruçar a respeito, né, e ver o que está acontecendo para poder responder. Então, é importante, nós temos essas informações, né, e nós não vemos assim, nada que venha trazer preocupação, como ficou demonstrado na reunião com as ESES. Foi muito tranquilo, no final, muita tranquilidade. Tá? Não vi ninguém sair preocupado, ninguém ligou depois. Então, assim, e de qualquer forma, estamos à disposição. Se precisar esclarecer um ponto ou outro, assim como eu falo, as equipes de supervisão, né, também podem contribuir, os chefes dos escritórios estiverem mais perto, o Marne, eu, todos nós estamos aí à disposição. Ok. Uma pergunta também ao Paulo, aí é relativa aos planos BD. Na verdade, até uma sugestão. Se nessa situação dos planos BDs, não seria possível pensar um não pagamento por 90 dias, né, das contribuições normais, e então firmar um contrato de confissão de dívida com a patrocinadora, corrigida aí por meta atuarial. Como é que o Paulo vê
esse tipo de proposta. O patrocinador a entidade que é o patrocinador, é isso? Isso. A suspensão da contribuição, né? E para plano BD, né? Aí por 90 dias, e aí se firmaria um contrato de confissão de dívida corrigida pela meta atuarial. Não, o que a gente discutiu mais são os limites, que a 4661 prevê de empréstimo de patrocinadoras junto à entidade, que tem um espaço. Isso depende. Hoje tem espaço que não necessariamente é utilizado, e se tivesse algum ajuste, a gente poderia ajustar via Semenê, uma proposta de Semenê. Essa questão de contrato não foi discutida. O nosso jurídico levantou alguma preocupação entre dar tratamento de equânime entre o patrocinador e o participante. Se o participante continuar pagando, você poderia suspender a do patrocinador ou não. Mas aí é outra questão. Mas a questão mais de uma operação de crédito, a princípio a gente discutiu mais usando os limites previstos na 4661 e que não são utilizados por todos, e se fosse o caso, alterar esse limite. Mas, de novo, sendo repetitivo um pouco, mas, de novo, isso dependeria de Conselho Monetário Nacional. Perfeito. Agora, uma questão para o Lúcio, ela é sobre certificação, Lúcio. Algumas perguntas é no sentido de que nós estamos convivendo aí com vencimento de prazos, pessoas impossibilitadas, muitas vezes até de manutenção dos seus cargos, isso é agravado pela suspensão da certificação por prova, que também hoje essas plataformas estão, ou as provas presidenciais, enfim. A Previc planeja atuar e flexibilizar nessa questão para garantir a continuidade da governança nesse período crítico. E até emendando, uma outra questão está no mesmo sentido, né? Retornando do isolamento social, haverá enfrentamento de todas as ordens para as instituições, né? E a pergunta é se já se pensou em reconsiderar a extinção da certificação por experiência, ou pelo menos estender o prazo previsto atualmente. Isso por força daí desse retorno, não se sabe quanto tempo, né, nós vamos ficar nesse isolamento social, e esses prazos, enfim, estão correndo, né? E eu lembro que a certificação por experiência termina agora no final do ano, né? Então, Lúcio, o pessoal gostaria da sua avaliação sobre esses pontos. Em relação às certificações, né, primeiro, assim, a nossa cobrança foi aquelas que venceram até 2019, né? E que as entidades tinham um ano para apresentar o certificado e não fez. Então, assim, até dezembro de 2019 já está com um ano de atraso. Então, foram essas cobranças que foram feitas pela Previc, né, de dirigentes que estavam com as suas certificações vencidas, né, isso até dezembro de 2019. Então, fizemos as cobranças. Claro que agora, né, então, sim, primeiro, né, parece que não houve uma preocupação por parte das entidades quanto à certificação no devido tempo. Então, elas já estão, vamos dizer, em falta irregulares em relação à Previc em dezembro de 2019. Né? Olhando agora, claro que nós estamos numa situação, né, de crise, as próprias certificadoras, né, prorrogando prazos e de avaliação, nós vamos conversar com as certificadoras, né, e vamos avaliar isso, né, de como fazer essas renovações, se as próprias certificadoras estão com os prazos dilatados, né? Mas assim, é aquilo, quando você não resolve o problema no tempo certo, não fez o dever de casa, agora você tem problema. Quando você não fez a assinatura digital no tempo certo, quando você não implementou um sistema de tecnologia no tempo certo, quando você não adotou controles internos no tempo certo, quando você não fez uma gestão de riscos no tempo certo, lá na frente tem as consequências. E vem uma crise para justamente desnudar isso, né, e mostrar a situação real que se está. Então, mas nós vamos conversar com as certificadoras, nos interar, né, sobre essa questão
né, como é que elas estão implementando, tá? A questão de fazer a prova à distância, etc., né, se continua, e aí podemos, né, avaliar aí cada caso. Perfeito. Bom, agora o Lúcio já tocou nesse assunto de uma maneira geral, mas existe uma pergunta aqui em relação justamente à resolução 4661, né? Algumas pessoas indagam, eu vou juntar aqui, sobre uma avaliação nos seguintes pontos, né? Havia uma discussão sobre os investimentos em empresa de capital fechado, havia uma possibilidade de tratamento diferenciado dos investimentos imobiliários, né, que existe um prazo para transformar lá o tijolo em papel, e agora a situação mudou, hoje o cenário é completamente diferente, né? E já foi tocado aqui se existe alguma proposta objetiva sobre a flexibilidade para operações com patrocinadoras e também sobre os empréstimos, né? Com relação, já se pensa se tem algum percentual em vista, né, para uma discussão desse tipo. Então, são essas questões, a flexibilidade com patrocinadora, a questão dos empréstimos, os investimentos de capital em empresa de capital fechado e a questão dos investimentos imobiliários. Bom, vamos lá, né? Em relação às debêntures de empresas fechadas, foi resultante do trabalho do IMK, que a Previc fez a sugestão no âmbito do IMK, isso lá em agosto do ano passado, e houve grupo de trabalho, houve todo o estudo, e identificamos, né, assim, chegou à conclusão, o IMK, né, que seria bom, né, que debêntures de empresas que tenham, né, governança, que tenham as demonstrações financeiras auditadas, né, que tenham o devido grau de transparência e devido porte em termos de faturamento, que poderia, os fundos de pensão poderiam adquirir debêntures dessas empresas. Então, isso era a proposta, né, para o Conselho Monetário Nacional, resolução do Conselho, porque trata-se de investimento, seria uma modificação na 4661, estava devidamente encaminhado, né, e entraram outros assuntos sobre investimentos imobiliários, investimentos no exterior, e mais recentemente, né, até questões de empréstimos com participantes que não era uma questão, porque a média do setor é bastante baixa, mas pela conjuntura, né, agora inclusive da crise, necessidades de renegociação, novas operações, e algumas batendo no teto, né, então de se reavaliar também, assim como né, se há permissão de debêntures de empresas fechadas, né, também debêntures das patrocinadoras, né, um questionamento até o limite, claro, vigente, 10%, para não incorrer maior risco, etc., e dependendo também das condições da patrocinadora, né. Então, tudo isso, né, esse pacote, ele seria objeto da discussão no CMNE, algumas já mais pacificadas, mais encaminhadas, que nem as debêntures de empresas fechadas, tá? Alguma coisa também de imobiliário sendo encaminhado também, algum pensamento sobre o exterior que estava sendo encaminhado, mas, né, em face da crise, a pauta do Conselho Monetário Nacional ficou voltado, né, para medidas, né, do Covid-19. Então, são a série de medidas que estão sendo vistas aí, o Conselho Monetário está, né, num ritmo intenso, e então está se dando atenção, né, para as questões emergenciais. A pauta deve se regularizar, claro, nos próximos meses, né, e aí, claro que né, serão apresentadas esses assuntos com devido estudo, devida fundamentação, devida discussão, para avaliação do CMNE, né, nesse novo cenário. Tá? Então, agora né, um novo cenário. Não vemos dificuldade, como eu disse, em algumas, né, de debêntures de empresas fechadas, porque o fato de você permitir não significa que a entidade tem que comprar. Ela vai fazer devida análise de crédito, etc., né, como mais um dos investimentos. Como eu falo, todo o processo, né, de análise que já é feito para qualquer tipo de investimento ou que deve ser feito. Então, esses itens, né, devem entrar, né, entrarão aí na pauta,
né, do Conselho Monetário Nacional, mas a gente está com a pauta hoje voltada para as medidas, né, emergenciais do Covid-19. Então, foi por isso que ainda não entrou na pauta, e aí, na primeira oportunidade, esses itens entram para propor uma revisão na 4661. Perfeito. Uma pergunta para o Paulo. A indagação, Paulo, é sobre a resolução que trata, a resolução 35, né, que trata de marcação a mercado. A indagação porque ela ainda não foi publicada, né, e se ela vai vigorar a partir de maio de 2020. Só recordando, ela foi aprovada em março e é previsto entrar em vigor no primeiro dia do mês subsequente da sua publicação. Depois de discutir no CNPC e aprovar, a gente tem o rito de passar pelo nosso jurídico para publicação. Então, a princípio, desde o início, a nossa expectativa é entrar no início de maio. Em todo caso, esse assunto até a gente voltou para a pauta hoje para discutir sobre a conveniência de postergar ou não, e nós entendemos no CNPC que nesse momento é até melhor publicar ela realmente em maio, porque o efeito de você ter que marcar mercado, títulos acima de 5, só poder marcar na curva, títulos acima de 5 anos, e o estoque é totalmente liberado, né, mantém a regra antiga, teria mais ganho do que preocupação. Então, assim, o fato a medida ela ajuda até na flexibilização do gestor. Então, a gente vai dar o tratamento normal no âmbito do nosso jurídico, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda, e grande probabilidade de publicar ao longo desse mês de abril e ela entrar em vigor em maio. Aqui é uma questão que nós já vimos levado também a Previ, que é o CNPC, mas seria interessante comentar. Tem perguntas no sentido de as entidades, nesse momento realmente muito difícil, né, no nosso país, essa grave crise, Covid-19, elas poderem fazer doações em dinheiro a entidades filantrópicas. Hoje isso não é permitido, né? Mas como é que o órgão fiscalizador encararia uma eventual doação com recursos do PGA? Me parece que aqui, salvo engano, não, Lúcio, eu acho que precisaria talvez de alguma resolução nesse sentido do próprio CNPC, salvo engano, mas enfim, eu acho que você é a pessoa mais balizada para comentar. Apesar do mérito, né, da doação, que a gente, nesse momento, todos nós, né, interessados, né, em ultrapassar esse desafio, né, nós entendemos que isso é uma iniciativa dos participantes da pessoa física, né? Precisaria, né, de acordo de cada um dos participantes. Então entendemos que, né, até porque tem questão legal aí, para ser mais célere e, né, de sentido aí de ser tempestivo nesse processo, né, mais fácil as entidades conversarem com seus participantes e fazerem a doação, né, como pessoa física do que já estão dentro da entidade, PGA, porque algum pode não concordar, né, ter uma posição divergente ou já fazer sua doação. Então, assim, é algo, né, pessoal, e que, sim, o mérito é muito positivo. Acho que, né, todas essas iniciativas de desenvolvimento de novos respiradores, de confecção de máscaras, de aparelhos, isso é importantíssimo e a gente vai precisar, então é necessário, então, assim, né, que todos que possam participar e ajudar, né, a gente entende plenamente o mérito. Agora, a forma, através da entidade, pela questão legal e talvez, né, a morosidade de alguma mudança, mais fácil através da comunicação, como eu falei, né, com os próprios participantes, os participantes individualmente tomarem a sua decisão de fazerem essa doação, né? Achamos uma forma mais rápida, cada um toma a sua decisão, alguns talvez já estejam até doando, né, recursos, etc., do que, né, os recursos do PGA.
Lúcio, ainda com você, o pessoal pergunta sobre a questão dos prazos, né? Existe uma série de obrigações das entidades, obrigações legais junto à Previc, né? E a pergunta se haverá alguma instrução nesse sentido, prorrogando esses prazos, se será uma prorrogação caso a caso, enfim. O pessoal gostaria de que você comentasse a situação dos prazos em relação às obrigações legais. Mas já houve. A instrução normativa já houve a prorrogação. A Previc já fez a prorrogação de todos os prazos. Desculpe, não entendi se é essa a pergunta, mas o fato é que é porque a prorrogação ocorreu nas entregas dos demonstrativos contábeis, atuariais. Não, está todos os documentos. É amplo. Todos os documentos. Inclusive, dando aí. Inclusive documentos exatamente de fiscalização, licenciamento, todos os documentos devidos à Previc estão prorrogados. Está na instrução. São todos. Ok. E, inclusive, há uma pergunta específica sobre a RAI. Estaria nesse rol também, né? Estaria... Bom, a RAI é uma questão que ela foi regulada pelo CNPC, resolução 32. Está lá o prazo dela, 30 de abril, de acordo com a resolução. E aí a Previc, ela não tem alçada, né? Nós precisamos de uma delegação de competência por parte do CNPC, que inclusive está nessa resolução proposta, né? Então, isso acontecendo até o final de abril, está tranquilo, né? Então, assim, é questão realmente aí de forma, questão legal, que a Previc não pode, né? Nós prorrogamos todos os prazos dos documentos em que a Previc, né, estabelece prazos. Agora, quando é estabelecido pelo CNPC, a Previc não pode ultrapassar, e sendo delegado, havendo a delegação, tranquilo, sim, faremos isso. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final, o debate está muito interessante, mas nós temos um prazo aqui também para encerrar, e eu gostaria então de colocar aí a palavra para as considerações finais do Luiz, do Paulo e do Lúcio, e já agradecendo realmente esse evento de um debate de alto nível, perguntas, respostas sempre diretas, objetivas, e isso é muito bom para o nosso sistema. Então, com a palavra, Lúcio, gostaria de começar, Lúcio? Bom, primeiro, na esteira, agradecer ambos, quer dizer, eu liguei, conversei, imediatamente, eles até, não, a gente quer comunicar, a gente está querendo falar com o sistema, então fica aí os agradecimentos em nome da ABRAP, reforçando o que o Devanir disse. Queria dizer que o destaque é o diálogo, né, que a gente vem tendo, o destaque é a troca de ideias, é a abertura que vocês, enquanto interlocutores diretos com o sistema, estão dando para o sistema. O momento realmente é de união, a gente é de coletivo, e mais uma vez o sistema sabe exatamente atuar assim, dentro da coletividade. Eu queria dizer que a ABRAP está à disposição dos senhores para a gente buscar o aperfeiçoamento, e além da relação próxima que a gente tem, enfim, institucionalmente, a ABRAP está à disposição, inclusive das nossas associadas, um grande canal de facilitadora que para fazer chegar aos senhores aquela angústia, todos esses pontos que foram aqui debatidos. Agradecer a flexibilidade, e não poderia ser diferente nesse momento de crise, né? Destacar aí também que essa questão de prazo, que tanto preocupa, né? Além da acomodação que foi dada, o conforto que foi dado pela IANA e da Previc, que o Lúcio confirma agora, ela há um dispositivo pontual, um artigo pontual nessa resolução que está em discussão para trazer todos os prazos regrados em resoluções pelo CNPC. O Dr. Paulo e o Dr. Lúcio tomaram o cuidado de ampliar, tem uma norma, ainda uma minuta, mas que está rapidamente uma norma vigente que vai trazer esse conforto, destacar esse olhar de solucionar aqueles problemas que estão aparecendo até individualmente. A Previc se colocou a essa disposição. Então, a ABRAP quer ser um canal de facilitador, alguma entidade tem algum problema, nesse momento de necessidade emergencial de uma solução, a gente está à disposição para fazer essa ponte com a Previc, com o CNPC ou a subsecretaria, colher todos os dados, enfim, colocar toda essa representatividade, essa importância da ABRAP, do nosso segmento, na verdade, à disposição aí naquilo que for necessário. Então, mais uma vez, meu agradecimento a todos aí que estão participando, mais de 600 pessoas, enfim, isso mostra a importância do nosso sistema e a angústia das pessoas por informação.
e eu acho que é isso que a gente, mais uma vez, propositivamente, está fazendo chegar às pessoas. Fica aí meu agradecimento pessoal, inclusive a cada um dos senhores. Eu queria agradecer a oportunidade da Abrap, também faço minhas palavras do Luiz Ricardo, é fundamental essa comunicação com o setor. A Abrap vem fazendo muito bem esse papel, é fundamental aqui para a gente conseguir ser a ponte junto com o resto do governo para tomar as medidas adequadas, a urgência que o caso requer. Agora, de novo, eu só queria fortalecer isso, assim, a importância da gente ter dados para tomar as melhores medidas. Um dado que eu estou sentindo falta, já que o Luiz ofereceu mais dados, é assim, um diagnóstico melhor por setor, a questão dos patrocinadores que foi levantada. A gente se preocupa, sim, com os patrocinadores, todos nós, ninguém quer ver uma retirada de patrocínio, muito pelo contrário, a gente quer fomentar o setor, mas quanto mais informação de caso a caso, setor mais afetado, pode ajudar aqui no Ministério da Economia, seja na área trabalhista, seja na área de crédito, tomar as melhores medidas. Então, essa informação seria muito bem-vinda para a gente evoluir. E, de novo, estamos monitorando diariamente, a gente conversa diariamente, quando não é com vocês, aqui entre o governo, e parece só 2 semanas, mas foram 2 semanas bastante intensas, e a gente vai continuar aqui em plantão. Diariamente, a gente tem conversado com o secretário de Previdência e Trabalho, o secretário de Política Econômica, tem tido uma articulação bastante forte, eu, Lúcio, com o resto do governo, e estamos aqui para tomar as medidas emergenciais que façam sentido, e não só as emergenciais, mas algumas medidas que a gente comentou ao longo da apresentação, algumas medidas que a gente acha que cabe mais a partir de junho, quando o cenário estiver um pouco mais claro. Então, a minha palavra final é mais essa, bastante comunicação, vamos pensar junto, estamos aqui para ser um facilitador desse processo. Obrigado. Obrigado, Abrap, pela oportunidade, né, e bem, obrigado aí a participação de todos, né, nesse webinar. É muito importante, como o Paulo disse, né, o encaminhamento dessas percepções, dessas informações sobre a situação do sistema nos ajudam bastante. Claro que quanto mais abrangente, mais organizadas e até encaminhadas via Abrap ou outros grupos de entidades, né, elas ganham uma força, uma representatividade maior do que isoladamente, que são importantes, mas claro que quando, né, maior isso tem, né, um peso maior na tomada de decisão, né? Então, para nós é importante manter esse canal agora, né, aberto, e, né, eu tenho, né, reiterado que a comunicação ela tem que ser aberta, frequente, né, clara, e a gente precisa manter isso. As crises vêm e vão, né, nós vamos ultrapassar por essa, tá? Vai ser mais uma aí que a gente vai ultrapassar. É claro que traz algumas consequências, mas também traz muito aprendizado. Então, né, todos nós aí nesse processo, né, trabalhando, nos esforçando, a própria Previc também mudando, né, alguns processos de trabalho também, né, estamos aí sofrendo. O próprio sistema, né, agradecemos aqui a utilização da Abrap, porque na Previc nós temos um sistema, mas eu temos receio que o alcance talvez não comporte uma quantidade tão expressiva, né, de pessoas. Então, né, obrigado a Abrap e outras entidades aí que têm ajudado a fazer essa comunicação, tá? Isso é muito importante, né? Então, é uma fase de aprendizado, tá? Desejamos aí, né, que todos façam, né, o seu dever de casa. A Previc está aí à disposição, né, para esclarecer, para trocar informações, para receber, né, aquilo que julgarem relevante, né? Então, obrigado a todos. Aproveito para desejar uma feliz Páscoa, de muita paz, tá? E até a próxima. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e informo que na semana que vem o webinar e as apresentações serão disponibilizadas em todos os canais da Abrap, blog, portal e redes sociais. Nos encontramos na semana que vem no próximo webinar da Abrap. Uma feliz Páscoa a todos!